Compartilhando a palavra do Senhor, e eu gostaria que você se posicionasse na Bíblia, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Nós vamos estar compartilhando um pouco. Deus colocou isso no meu coração, eu tinha preparado uma mensagem. A gente vai estar trabalhando com 2 materiais aqui, mas a gente não pode deixar de compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa igreja. E o texto de Mateus 5, Sermão do Monte, nós vamos estar lendo somente até o versículo de número 5. Amém? Fala sobre as bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor. Vou seguir por ali. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E bem-aventurados, até o 5 só, tá? Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Nosso Deus e Pai, obrigado pela porção da Tua palavra, por tudo que o Senhor já tem feito hoje, desde a manhã até agora, e continuará fazendo. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós temos, nesse tempo, dividido as classes da igreja em 3 grupos. Um grupo de oração, um grupo de adoração e um grupo de estudo da Bíblia. E, embora a dinâmica entre cada atividade que nós temos na igreja seja diferente, nós entendemos que, a partir do momento que nós nos reunimos para falar algo da parte de Deus, Deus está presente. Deus está ali naquele lugar. Deus está inspirando quem fala, quem está conduzindo, como Deus também está inspirando, através do seu Santo Espírito, aquele que está recebendo, como foi bem pregado aqui pelo pastor Fernando, da boa semente. E se essa semente ela vai germinar ou não, isso já foi fruto da mensagem do domingo passado, mas nós queremos caminhar aqui numa dimensão do texto bíblico enquanto palavra de Deus revelada a nós por Cristo, com um objetivo muito específico e muito claro. Jesus, no capítulo 4, ele passa por um momento de aflição, de provação, em que o diabo fica cercando ele, fica tentando encontrar alguma brecha através da própria palavra para que Jesus pudesse ficar exposto. Jesus vence essa prova no capítulo 4, e quando nós entramos no capítulo 5, no Sermão do Monte, nós entendemos que Jesus, quando ele reúne a multidão e começa a proferir as bem-aventuranças, isso é, quando fala bem-aventurança, uma tradução próxima disso seria feliz, né? Condição para a minha felicidade. Nós vivemos dias hoje que, mesmo quando nós temos motivo para estar felizes, às vezes a gente nem consegue transparecer a nossa felicidade. O que a gente ouve é normalmente o inverso, né? O que a gente ouve é pessoas que estão dando sorriso para tudo quanto é lado, mas por dentro estão arrasadas, estão fingindo, estão se enganando, etc. e tal. Isso existe também, mas existe um outro lado. Existe o lado daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que tiveram experiência com o Senhor, aqueles que foram resgatados, aqueles que foram libertos, aqueles que foram renovados, aqueles que foram curados. E que, de alguma forma, aquilo que foi extraordinário num dado momento, na curva do tempo, parece que vai se tornando uma coisa de menor valor
Isso aí eu até lembro daquilo que Deus fez na minha vida, o primeiro momento de encontro com Cristo, mas depois isso parece que vai virando uma coisa normal, uma coisa bacana. E aí a gente começa a perceber que há algo em nós que não está no seu devido lugar. Quando a palavra ela vem com o intuito de nos ensinar, e nós somos felizes porque hoje nós não temos Bíblia, nós temos Bíblias, né? Nós podemos ler a Bíblia atualizada, corrigida, a Bíblia King, a Bíblia do Peregrino, a Bíblia do Estudo de Shed. O que não falta são fontes para nós entendermos melhor a palavra de Deus, mas existe uma coisa que vem antes, que é qual é a minha vontade e como a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus. A multidão seguia Jesus, e a multidão seguia Jesus com um objetivo muito específico. Era uma multidão, tinha toda sorte de pessoas. Poderia se dizer assim, ali só tinham miseráveis. Não é verdade. Ali tinha toda a natureza de pessoas seguindo a Jesus. Você tinha pessoas de classe simples, humilde, você tinha pessoas de classe média, você tinha pessoas de classe alta, porque todos queriam escutar aquele homem e entender o que aquele homem tinha a dizer e a fazer. Jesus, quando ele inicia o Sermão do Monte, ele já começa pelas bem-aventuranças. Ele já inicia dando uma máxima do seguinte: olha, há alguém aqui que quer conhecer o caminho dos céus? Porque não vai adiantar o tempo que nós vamos passar aqui se claramente não for dito qual é o objetivo disso tudo. As estratégias da dialética, da oratória, vão sempre dizer que o melhor deve se guardar para o fim. Então você começa naquela coisa bem rasa e vai aprofundando, até que tem um final apoteótico. Mas Jesus não faz isso com o Sermão do Monte. Jesus ele inverte, porque ele tem poder para inverter o racional naquilo que é a vontade de Deus, o espiritual. E aquelas pessoas ali estão com tanta sede e fome que elas precisam, no primeiro momento, receber o impacto. E entender, em primeiro lugar, que todas elas ali estariam aptas a entrar no reino de Deus, se observassem alguns requisitos. O primeiro requisito que Jesus coloca é o requisito do pobre de espírito, que ao longo dos anos também foi se traduzindo numa percepção de autocomiseração. Isso é, o pobre de espírito é a pessoa que é pobre de espírito, é a pessoa fraca de espírito, uma pessoa à margem daquilo que seria uma referência espiritual, alguém forte espiritualmente, alguém capaz de carregar e de reproduzir o poder de Deus. Mas Jesus diz no início o seguinte: feliz é aquele que é pobre em espírito, porque esse entrará no reino dos céus. Então eu preciso descobrir quem é esse cara, quem é esse perfil do pobre de espírito. O pobre do espírito que Jesus diz aqui não é aquela pessoa que se faz pobre, e nem que diz o seguinte: se eu viver na miséria ou na pobreza, eu estou enquadrado nesse perfil. Mas diz o seguinte: o pobre espírito é aquele que reconhece a soberania de um Deus e que se curva diante desse Deus, e que entende que se a misericórdia do Senhor se renova todo dia, e ela se renova porque Deus fala isso através da sua palavra, que nós, enquanto homens e mulheres que querem acessar esse lugar, que não é um lugar de porta aberta, como a teologia da prosperidade hoje está pregando, não é esse lugar. A palavra de Deus não muda e continua dizendo que esse caminho é um caminho estreito,
e apertado, e são poucos que passam por ele. Então, se eu quero passar por esse caminho, a primeira coisa que eu preciso aprender é confessar Jesus Cristo. Ah, mas para que eu vou confessar? Eu nem pequei hoje. A palavra diz que não há um justo sequer sobre a terra. E se qualquer um diz que não pecou, está mentindo. Então eu preciso investigar meu coração. Não é à toa, não é mecanicamente que a liturgia da igreja pede que você confesse seus pecados diante do Senhor, que você confesse as suas faltas, por tudo aquilo que você fez de errado, por tudo aquilo que você não fez, mas o Espírito Santo está te mandando fazer. E você não obedeceu à voz de Deus. Nós temos motivos para pedir perdão ao Senhor e entender que, apesar da minha fragilidade, do meu pecado, a graça dele é soberana pelo sacrifício de Cristo, para nos perdoar de todo pecado. Mas isso não quer dizer que eu possa usar ou me valer dessa graça para todo o tempo ficar repetindo o mal, que eu nem sei se eu não quero fazer, porque às vezes parece que a pessoa quer fazer o mal e depois quer alcançar o perdão de Deus. Esse é o pobre em espírito. O pobre em espírito é aquele que quer entrar no reino dos céus. Tem alguém aí que é pobre em espírito? Eu sou pobre em espírito. Amém? Por quê? Porque eu quero entrar nesse reino. E eu quero ser feliz por entrar nesse reino, renunciando a tudo aquilo que Deus não quer para a minha vida. E que às vezes a gente insiste em carregar, mas Deus está dizendo o seguinte: o fardo que você está carregando está pesado demais, meu irmão, minha irmã. Jesus não pediu para você carregar esse fardo. Por que você está insistindo em carregar um fardo que Deus não mandou você carregar? Seja pobre em espírito. Reconheça diante do Senhor: Senhor, eu tenho carregado coisas que o Senhor não me mandou carregar. E eu não tenho carregado coisas que o Senhor pediu e mandou para eu carregar. O segundo colocado aqui na palavra são os que choram. São aqueles que choram. Versículo colocado de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem aqui gosta de chorar? Vocês gostam de chorar, Silvana? Eu não gosto de chorar, não. Mas às vezes eu choro. Tem toda a natureza de choro, na verdade, né? Tem choro de tristeza, tem choro de alegria, tem choro de raiva. Tem uma porção de tipo. Tem o choro fingido. Tem artista que consegue chorar, né? Vai lá fazer a novela lá e tal, o cara se concentra tanto no papel, não sei se pingam gotinhas e não, mas eu já vi pessoas já que simulam tanto que simula até febre. Então, existe várias naturezas de choro. De que choro Jesus está falando aqui? Porque dos outros choros, eles existem, mas não é o que nos interessa nessa noite. Nos interessa saber o seguinte: Jesus está falando de quê? De que choro ele está falando aqui? E para que haja esse choro, de que tipo de consolação Jesus está se referindo aqui? Né? Esse choro que Jesus se refere aqui é o choro do quebrantamento. É o choro que denuncia a tua humanidade. É o choro de quem vê uma situação e não consegue se conformar com aquela situação. E por isso chora. E por isso se sensibiliza. E por isso coloca o seu coração quebrantado, porque alguma coisa me tocou. Isso é comum de acontecer, por exemplo, na igreja, particularmente no louvor, né? Ou porque aquilo me levou para um determinado lugar ali em que eu já tive uma experiência com Deus, ou porque agora eu estou tendo uma nova experiência com Deus. Então, às vezes, as lágrimas vêm também no louvor, mas, de toda maneira, o choro que Jesus se refere aqui é um choro de quebrantamento no espírito. Aquele que é quebrantado no espírito, no choro, esse será consolado. Não é qualquer choro que será consolado. É o choro da injustiça. Você pode não passar por isso.
que está aqui nessa noite, mas creia nisso. Tem muitas pessoas injustiçadas nesse mundo. E não é injustiçada daquela coisa, falou que eu sou feio, olha que injustiça. Estou falando de pessoas que foram jogadas na cadeia, sem julgamento. Pessoas que foram mortas, sem julgamento. Pessoas que são maltratadas, são espancadas. Mulheres que apanham dos seus maridos. Existe uma série de choros que, graças a Deus, talvez nenhuma das pessoas que estão aqui sofreram, mas isso não significa que esse choro não exista. Essas pessoas estão tão vinculadas ao seu sofrimento que elas nem acreditam mais que possa haver uma saída, um consolo, um refrigério. Mas em Cristo há refrigério, amém? Em Cristo há saída, em Cristo há consolação. E o que me diferencia em um choro de sensibilidade, uma vez que eu fui tocado e eu estou sensível àquilo que está acontecendo a ponto de chorar, se eu não estou chorando porque eu estou tocado pelo Espírito Santo de Deus, ou eu não estou tocado por um programa de auditório que passou lá em determinado momento uma história triste de uma pessoa que conseguiu viver um momento de superação. Porque isso também às vezes faz chorar. Às vezes eu fico vendo lá um programa lá do Hulk ou de alguém lá e tal, aí eles elaboram aquele roteiro, não estou dizendo que não é verdade, creio eu que possa ser verdade, mas assim, da maneira que é montado, o fundo musical, tudo te leva a um momento ali de emoção que você sente aquilo na tua alma. Mas ainda não é disso que Jesus está tratando aqui. Jesus está tratando de um choro, que ele é um choro de sensibilidade do Espírito para a minha vida, que percebe a minha realidade, mas que é capaz também de perceber a realidade do outro que está próximo de mim. Aquele que você despreza normalmente, aquele que você não olha normalmente, aquele que você diz assim, esse não merece o favor de Deus. Quando nós chegamos a esse estágio de perceber e de sentir e de chorar por outra pessoa, nós chegamos nesse lugar aqui em que Jesus nos convida a sermos consolados, a percebermos o amor dele habitando na dor. Mas será que o amor de Deus ele só é percebido na dor? Não, ele é percebido na felicidade também. Porém, normalmente quando nós estamos em estado de felicidade, nós não voltamos para agradecer. A parábola vai dar conta disso. Que Jesus vai e faz aquela obra, e aí daqueles que deveriam voltar para agradecer por aquele milagre ocorrido, só um volta. Por que só um volta? Porque as pessoas têm dificuldade de externar a gratidão a Deus através da sua sensibilidade na adoração e no choro. O terceiro e último ponto, a gente só quer hoje trabalhar esses 3 pontos, é o manso. O manso, então, é um que é estereotipado plenamente, né? Quem é o manso? Manso, será que é o boi manso? O corno manso? Porque o manso, no português, é uma palavra que carrega em si uma omissão, um afastamento da realidade. Alguém que está totalmente alienado e ignorando a sua realidade. No entanto, olha o que Deus fala a respeito do manso. Ele diz que o manso herdará a terra. Por que o manso vai herdar a terra? E que terra é essa que o manso vai herdar? Quem herda alguma coisa de alguém. Ele vai herdar a terra. Mas que mansidão é essa de que a palavra está se referindo aqui em Jesus? Fala a respeito de uma mansidão que não pode ser fingida, porque se ela for fingida, ela vai ser uma mansidão que adoece. A mansidão da anulação.
a mansidão do esconderijo, a mansidão em que eu finjo uma realidade de vida que eu estou manso. Olha como o pastor é manso. Olha como é que ele é tranquilo. Olha o Carlão, como é que ele é manso. Oh, que mansidão. Isso é um dom do Espírito. Pode ser. Se aquilo que eu estou externando não for simplesmente uma mansidão estética que está escondendo um conflito interior. Porque a mansidão fingida, ela adoece as pessoas. É melhor eu ficar quieto. Ficando quieto eu ganho mais. Realmente, você ganha mais porque se você abrir a boca também de qualquer jeito, está arriscado a ter um problema. Mas ficar quieto, calado, recebendo carga emocional, recebendo carga espiritual e não reagir ao meio que está ao teu redor, isso adoece e isso mata. Aliás, isso está adoecendo, está matando muitas pessoas. E dentro da igreja, às vezes, isso também adoece. Porque se eu for exatamente quem eu for, de repente alguém pode me julgar. Mas se eu me esconder nesse lugar da mansidão, pode ser que ninguém me perceba. E aí Provérbios dá conta disso quando ele diz que até um tolo pode se passar por sábio se ele fica quieto. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. E aí, tá tudo já? Tudo jóia. E aí, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Mas por dentro existe uma tempestade acontecendo. E essa tempestade é aquilo que adoece. Mas então de que mansidão Jesus está falando aqui? Aquele que é manso no Espírito. Quem é aquele que é manso no Espírito? É aquele que busca em Deus a vontade de Deus. É aquele que não fala por falar. É aquele que consulta antes de falar. Um bom exemplo para isso seria Davi. Davi, ele tinha essa prática de perguntar a Deus: Senhor, nós temos que subir para guerrear? Ou nós temos que ficar aqui nesse lugar? Moisés vai dizer para o Senhor: Senhor, se não for a tua presença, não nos faça sair desse lugar. E a Bíblia vai dizer que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas por que ele era manso? Porque ele não tinha problema? Ou porque na hora da aflição ele transbordava a sua ansiedade, o seu problema para o Senhor? Por que, mesmo sabendo racionalmente que é mais fácil lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, que entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, é o mecanismo mais saudável de viver nessa terra, nos preparando para o céu, de perceber que se o caminho do justo é como a aurora, que começa no escuro e vai clareando, clareando até ser o dia perfeito, como eu não enxergo na minha vida esses elementos? Ou será que eu enxergo? Porque num dado momento nós lemos a palavra do Senhor, e ao ler a palavra do Senhor nós aprendemos da palavra do Senhor. Num segundo momento, o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos convidar a uma conversão no nosso interior. Essa conversão, ela é um período longo, porque depois do novo nascimento, depois da semente gerada, ela precisa brotar, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. E eu preciso converter o meu coração para Deus, para que eu possa viver experiências com Deus. Aqui há pessoas que têm experiências com Deus. Aqui há pessoas que vivem com vida devocional diante de Deus. Aqui há pessoas que têm, muitas das vezes, um passado que de vez em quando
dá aquela parecida assim, como quem não quer nada, para dar uma perturbada. Mas eu vou para aquele lugar de refúgio, onde está a minha confiança em Deus. A vida de adoração do Senhor, ela vai passar por esses 3 pontos. Ela passa pelo ponto do aprendizado da palavra, ela passa pela conversão e ela chega na santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. E as bem-aventuranças, elas vão preparar um caminho para nós, para que a gente não esqueça dos princípios que nós lemos lá no início, em Salmo 103. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, porque Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Não é o pastor que perdoa a tua iniquidade. Você é perdoado diretamente pelo Senhor. O Senhor da vida é aquele quem perdoa os teus pecados. Então, se o diabo vem te lembrar dos teus pecados, você pode dizer para ele: olha, diabo, eu sei que eu tenho pecado, mas eu deixei na cruz o meu pecado. Jesus, através do seu nome e do seu sangue, deu autoridade para que eu vivesse uma vida de santidade com Ele. A vida de santidade não é uma vida qualquer, é uma vida em que nós aprendemos a ouvir e a obedecer à vontade de Deus. Eu fico pensando quando eu tenho alguns momentos assim, todo mundo tem, né? Da sua história, de momentos com Deus, né? Então, eu me lembro de alguns desses momentos, né, marcantes com Deus ali, que você sabe que quem falou contigo, quem te tocou, foi Cristo. E você guarda isso e segura isso como segurança da tua vida, para que você tenha certeza de que Ele existe, que Ele é real e que Ele produz milagres, ainda hoje. Mas quando nós levamos isso para a palavra como centro da vontade de Deus, e olha que não faltaram oportunidades aqui nesse lugar para que isso fosse estudado, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, nós lemos livros, nós nos consagramos diante do Senhor, nós dedicamos a nossa vida a entender a palavra de Deus. Mas para cada um desses pontos, eu preciso converter o meu coração. Do contrário, eu vou ser um bom ouvinte da palavra. Do contrário, eu vou ser uma pessoa que tem um bom conhecimento da palavra, a ponto de poder conversar sobre a palavra. Mas eu preciso converter o meu coração à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é um lugar escuro. Existe uma questão muito mística, e eu quero ser muito claro com os irmãos nessa noite. Se Deus me tomar no espírito e me mandar gritar, eu vou gritar, mas esse não é o meu normal. O meu normal é esse, da forma que eu estou falando com os irmãos. É assim que Deus me usa, é assim que Deus fala comigo. É assim que eu sinto a presença de Deus e me sinto confortável para falar a presença de Deus. Porque a própria palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então eu entendo que, enquanto a palavra de Deus vai sendo ministrada, o Espírito Santo de Deus vai encontrando lugar naqueles que têm sede e fome, para trazer a novidade de Deus, que é o que vai te alimentar, talvez para amanhã, talvez para essa semana, talvez para esse ano. Mas nós sabemos de uma coisa, que quando a palavra de Deus vem, ela não volta vazia. Então ela precisa encontrar um lugar em mim, e deve ser o meu posicionamento diante de Deus, entende? Senhor, isso que está sendo falado, qual é a tua vontade para mim hoje? Porque não deixa passar a tua presença sem que eu possa ouvir e colocar em prática, porque é assim que eu aprendo. Ouvir a palavra é bom, mas praticar a palavra me faz aprender a viver as realidades de Deus.
Tinha uma brincadeira que acho que muitos aqui participaram quando eram crianças, né? Para aqueles que já foram criança um dia, né? Tem gente que nunca deixa de ser criança, né? Não tinha aquela brincadeira que alguém escondia alguma coisa da gente e dizia assim, tá quente ou tá frio? Né? Ó, tá morno, tá frio, tá quente, tá morno. A vontade de Deus não é esse lugar. O Espírito Santo não fica dizendo para você, ó, tá quente, tá morno, tá frio. Porque não é essa a relação. Nós não temos que mistificar a vontade de Deus para criar um lugar. Ó, quando o pastor falar A, solta a fumacinha. Não é assim. Não é assim. Se você abre o teu coração para Deus, Ele fala aí dentro do teu coração. Porque Ele é Deus. Ele não está sujeito à minha interpretação ministerial. Ele está sujeito à palavra dele que é fiel e verdadeira. Para dizer para nós o seguinte, olha, você precisa observar a palavra, porque para entrar nesse lugar, você vai ter que se apropriar da experiência comigo na vida. Ser pobre em espírito comigo na vida. Ser manso comigo na vida. Deus quer tratar a nossa vida. Alguns entendem que a vontade de Deus, ela precisa ser fixada em um ponto. Então, eu centralizo a vontade de Deus nos seguintes pontos. Eu quero casar, Deus me dá uma mulher, me dá um homem para eu casar, eu preciso casar. A vontade de Deus é que eu case. A vontade de Deus é que eu tenha uma casa. A vontade de Deus é que eu tenha um carro. A vontade de Deus é que eu tenha um emprego. E aí a gente diminui muito aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, porque a palavra dele diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, antes dessas coisas todas, qual é o nosso ato de adoração, de me agradar dEle, de dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Tem um cântico antigo que dizia assim, e era tão simples. Hoje, se você cantar esses cânticos assim na igreja, o pessoal já olha para você, ih, que letra fraca. Tinha um canto que dizia assim, Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Que letrinha pequena, mas diz tudo para mim. Eu te adoro. Quantos aqui adoram, Senhor? Erga a sua mão. Tem alguém com bursite aí? Não, né? Então erga a sua mão aí. Diga, Senhor, eu te adoro. Minha vida eu te entrego. Eu te amo, Senhor. Pode fechar os olhos. Se você tiver com vergonha, não tem problema não. Fala com Deus nessa noite. Diz para Ele, Senhor, eu te adoro. Eu te entrego a minha vida. Eu tenho várias dúvidas, Senhor, mas eu tenho certeza de que o Senhor, nessa noite, está trazendo resposta para meu coração, resposta para minhas dúvidas. Não importa quanto tempo eu tenho caminhado contigo, porque essa carreira não é dessa forma. A carreira não está colocada pelo tempo de casa. A carreira está colocada pelo tempo de entrega que eu tenho nas tuas mãos. Pelo tempo de entrega que eu tenho nas tuas mãos. Quem é que pode julgar essas coisas? Só aquele que me fez. Só aquele que te fez pode julgar. Ninguém pode julgar. Quando nós viemos essa noite para um ato de adoração ao Senhor e louvor ao Senhor, entendendo toda a dinâmica da semente, que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completá-la até o último dia, em Cristo Jesus. Deus está e tem te preparado. Pastor, mas eu tenho sofrido aflição. Eu também. Eu também. Nessa noite, a noite de São Jorge, né?
Teve isso aí, né? Deu 2 horas da manhã, fui dormir 11 horas. Falei, Senhor, obrigado. Consegui dormir cedo, um dia na semana. Porque a turma não dorme cedo lá em casa, eu fico também. Acabo indo até meia-noite, que é o meu limite também. Mais do que isso não aguento, não. Aí deu 2 horas da manhã. Aí acordei com aquilo ali. Seria uma noite como outra qualquer. Às vezes você tem um barulho, tem vontade de ir no banheiro, tem alguma coisa, você distrai. Mas nessa noite, alguma coisa estranha estava acontecendo. Por quê? Porque eu não consegui mais dormir. Depois daqueles fogos. A Elisângela acordou, eu falei, que é isso, Elisângela? Eu não sei, fogos assim normalmente é São Jorge. Será que hoje é dia de São Jorge? Sei lá, eu não sou devoto. Aí fui lá no celular e tudo, e hoje é dia de São Jorge. Né? Mas aí eu... Beleza. Bom, vamos dormir? Vamos. Vamos dormir de novo. Não conseguia dormir. E pior não é conseguir dormir. Pior é que começaram a vir preocupações na minha cabeça. Aí começou a vir o seguinte... Olha que tipo de... Eu não tenho vergonha de falar, não gravando, não tem problema não. Olha que tipo de preocupações que veio na minha cabeça. Vem cá, como é que você vai fazer quando acabar o contrato lá da Enel? Como é que você vai fazer quando acabar lá o contrato da Energisa? E eu deitado, né, pensando naquelas coisas, eu vou no embalo, né? Caramba, como é que eu vou fazer? E eu não sei. Acho que eu vou ter que entregar o apartamento aqui e voltar para Realengo. Vamos lá, tal, não sei o que e tal. E estou pensando. Mas daí como é que vai ser? E o Miguel, como é que vai ser? Rebeca, como é que vai ser? A Elisângela não tem problema, porque eu e ela somos uma só carne, então bateu em mim, bateu nela também. Mas as crianças. E a minha sogra, meu sogro? Aí, cara, minha cabeça foi longe. Aí eu falei, aí eu abri o olho. Mas que droga é essa na minha cabeça? Aí eu me liguei. Aí eu falei, eu estou sendo atacado. Estou sendo atacado. Naquilo que eu prego, naquilo que eu falo, eu estou dando uma de bobo aqui, distraído, sem perceber o que está acontecendo. Mas é agora mesmo. Aí ajoelhei, comecei a orar, aí veio um louvor no meu coração, aí fiquei nele, não sei. Nessas horas eu não gosto nem de olhar relógio, porque você vai. Eu sei que eu fui até umas 5, 6 horas da manhã, agora já está começando a bater o soninho, porque no final do dia vem a cobrança, né? Mas assim, que noite maravilhosa depois daquele momento. Aí peguei minha listinha dos membros da igreja de Copacabana, fica lá da minha cabeceira da cama, aí fui lendo nome por nome, orando nome por nome, né? Coisa que eu faço normalmente na minha devocional, mas que oportunidade maravilhosa. Amém? Você não precisa ficar com vergonha de não orar por mim não, que eu sei que às vezes você esquece. Mas os pastores, nós oramos por vocês, pela família de vocês. Esse é um compromisso de qualquer pastor. Esse é um compromisso. Qualquer pastor tem medo de chegar naquele dia e Deus dizer assim, hora da cobrança. Quem você deixou sair? Não há nenhum pastor genuíno que não tenha esse tipo de preocupação. E eu, na minha dose, tenho a minha também. Aí chega, está falando isso para poder fazer a média com a gente. Não, estou falando isso para vocês entenderem que todos nós estamos sujeitos aos ataques do diabo, aos ataques de aflição, a coisas que entram na nossa mente distraidamente e roubem a nossa paz. Imediatamente a gente precisa voltar para a palavra de Deus, voltar para aquele lugar de descanso, onde achareis descanso para a vossa alma. Pastor, mas o senhor não é manso? Falei, eu sou manso. Mas o senhor disse que é sanguíneo. Eu sou um sanguíneo quebrantado. Mas como é que o senhor pode falar isso? Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aquele negócio, não pode tocar violão não. Então eu vou quebrar tudo. Que eu não faço mais. Não faz mais sentido. Você só sabe que você está curado quando as situações que são cíclicas na nossa vida, elas voltam
e você aprende a dar respostas que agradem ao Senhor e, pasmem, te fazem feliz. Porque quando você consegue dar respostas que agradam ao Senhor, o seu coração se alegra. Porque Deus olha para você e diz assim: parabéns, você aprendeu. Você aprendeu. Tem mais coisa, mas você aprendeu. Deus, Ele é maravilhoso, Ele quer nos ensinar a adorá-lo em espírito e em verdade. Mesmo que tenha choro, mesmo que tenha pobreza em espírito, mesmo que tenha humilhação, Ele quer que nós permaneçamos na posição de adoradores de verdade. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Se houver alguém nessa noite que queira receber uma oração, venha ao altar do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, pela tua vida, por essa palavra, que as bem-aventuranças de Deus alcancem você, alcancem a tua casa, para que você não tenha medo. Falei de manhã, e essa é uma palavra que Deus tem gerado no meu coração, provavelmente uma mensagem dessa pseudodependência de ter alguém que te leve à presença de Deus. Você já tem, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos leva à presença de Deus. Foi Ele que rasgou o véu. Não fui eu que rasguei o véu. Não foi o pastor Fernando que rasgou o véu. Foi Cristo que rasgou o véu. Para você ter acesso direto ao coração de Deus e se derramar diante da presença dEle. Se você tem essa necessidade nessa noite, eu quero te convidar a vir ao altar do Senhor, se derramar diante da presença do Senhor. Amém? Porque Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer tratar o teu coração nessa noite. Amém? Se esse é o teu desejo, vem ao altar de Deus. Nós vamos estar orando. Amém? Veja bem, não é obrigatório. Isso é uma coisa muito íntima do Espírito Santo. Se você percebeu que o Espírito Santo tocou o teu coração e quer te entregar algo específico nessa noite, vem ao altar de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por causa da tua palavra, Senhor, que é viva e verdadeira em nós. Que não nos trata, Senhor, como excluídos, mas como incluídos do teu projeto de reino. Como homens e mulheres que muitas das vezes são atacados pela vergonha, atacados pelo prejuízo, atacados de várias maneiras, Senhor. Mas nessa noite, o diabo está derrotado, em nome de Jesus, porque a decisão e o domínio da nossa vida, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, entendendo que o Senhor é quem supre cada uma das nossas necessidades, de uma maneira muito particular, muito pessoal, porque eu só quero um relacionamento pessoal com cada um de nós. Mas nessa noite o Senhor está operando nos corações. E o teu Espírito que sonda os corações e que sabe a verdade de Deus que está aqui nessa noite, nesse lugar, é quem está operando. E que está tratando, e que está curando, e que está libertando, para a honra e glória do Senhor. Deus, eu coloco meus irmãos e irmãs na tua presença, Senhor, para que a tua palavra, o teu Santo Espírito possa completar essa obra, Deus. Que não haja dúvidas acerca de qual é a tua vontade para cada um deles. E principalmente, Senhor, fortalece as mãos, fortalece a mente dos seus servos, Senhor, para cumprirem a tua vontade todos os dias, Senhor. E quanto a nós como igreja, Senhor, seja, Senhor, a nossa percepção, a de vigilância, porque o diabo tem andado ao nosso derredor para matar, roubar e destruir. Mas nós temos Cristo que nos trouxe vida e vida em abundância, que pisou sobre a cabeça da serpente para que nós pudéssemos triunfar com Ele em glória, Deus. Nada, Senhor, pode nos afastar do Teu amor.
Nada, Senhor, pode nos afastar dos teus propósitos. Por isso, Senhor, fortalece a obra das nossas mãos, Senhor. Muitas das vezes nós levantamos as nossas mãos diante do Senhor, entendendo que estamos recebendo algo da parte do Senhor. Então, recebamos, Senhor, da tua graça nessa noite. Recebamos, Senhor, do teu amor nessa noite. Recebamos do teu cuidado nessa noite. Recebamos da tua vida nessa noite, Senhor. De tal forma que, quando nós saímos daqui e as circunstâncias da vida nos colocarem diante da prova da nossa fé, nós possamos dizer sim para a tua vontade, envergonhar o diabo, mas sermos aprovados pelo Senhor. Nós queremos ser aprovados por ti, Senhor. Não há nada que agrada mais o nosso coração. Quando Jesus disse que bem-aventurado é aquele e feliz é aquele, aí está a nossa felicidade, Senhor. A nossa felicidade é quando o Senhor olha para a nossa vida e diz: parabéns, você aprendeu. Obrigado, Senhor, por nos ensinar e não desistir de nós, porque nós queremos viver a cada dia uma novidade de vida com o Senhor. Cuida, Senhor, da família dos teus servos aqui, Senhor. Há muitas oportunidades de distração na família, Deus. Mas agora, Senhor, nós queremos que as nossas mentes sejam tomadas cativas à tua vontade, Senhor, para que nós tenhamos palavras sábias para dar no nosso lar, para que nós tenhamos palavra rema para dar no nosso lar, palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Muitos de nós já têm buscado a palavra, mas precisamos converter o nosso coração. Precisamos voltar a acreditar que aquela circunstância que nós te pedimos, mas não acreditamos mais, se transforma em um milagre do Senhor. Porque o Senhor ainda faz milagres na vida daqueles que esperam no Senhor. Nós esperamos no Senhor e nós acreditamos no teu milagre na nossa vida. Nos conserva, Senhor, na tua presença, no teu amor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam abençoados, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.